Ainda Estou Aqui é o filme brasileiro mais aguardado há não sei quanto tempo, né? Ele teve exibição na Mostra de São Paulo, vai ter exibição na Mostra de São Paulo hoje, na verdade, e a venda de ingressos foi uma maluquice, assim, um negócio gigantesco, quase ninguém conseguindo ingresso um minuto depois que abriu as vendas, um monte de gente xingando a mostra porque não conseguiu ingresso, enfim, uma loucura completa. A gente, como imprensa, boa parte da imprensa teve acesso à cabine de imprensa no mesmo dia dessa primeira sessão na Mostra de São Paulo, mas fica muito evidente assim esse sentimento de que esse filme é muito aguardado, em grande medida pelo Prêmio de Veneza e principalmente por ser cotado, o filme brasileiro cotado ao Oscar, como não acontecia desde Cidade de Deus, desde Central do Brasil. Então faz muito tempo mesmo que um filme brasileiro não era tão cotado ao Oscar e muita gente se importa demais com o Oscar. Eu já falei até com vocês como o Oscar é uma visibilidade muito interessante para o cinema brasileiro de forma geral. Assim, não quer dizer que um filme brasileiro indicado é melhor do que um não indicado. Longe disso, inclusive, tem alguns filmes brasileiros de 2024 mesmo que eu acho melhores do que Ainda Estou Aqui, que ainda assim eu acho um filme muito bom, como eu já vou comentar para vocês. Mas eu acho interessante começar por esse lance do Oscar, não para falar sobre o Oscar em si, isso eu faço vídeo sobre o Oscar depois para debater as chances do filme e tudo mais, mas ele tem muitas chances justamente pela abordagem, que é uma abordagem até típica do Walter Salles em grande sentido. O Walter Salles não é um cineasta que vai propor algum tipo de estética brasileira ou coisa do tipo, como a gente tem vários cineastas. O Brasil viveu um momento muito bom no seu cinema, de cinemas regionais até, né? Então a gente tem um cinema muito específico de Minas Gerais, a gente tem um cinema muito específico de Brasília, um cinema muito específico do Rio Grande do Sul, a gente tem um cinema muito específico de Pernambuco, um da Bahia, entre muitos outros lugares que meio que tentam estabelecer uma estética mais própria, mais local, mais nacional, de alguma forma, como se gerou debates ao longo de toda a história do Brasil sobre a questão de uma estética nacional. No caso do Walter Salles, ele até é um cara que já fez alguns filmes em Hollywood, então ele vai ter uma proposta narrativa, visual, estilística, que é muito universalista, digamos assim, né? Muito universal mesmo. Por isso que esse é o filme que vai ter muito mais chance no Oscar do que se a gente pegar O Dia Que Te Conheci, se a gente pegar um Grace da vida, que são filmes que pessoalmente eu acho melhores do que Ainda Estou Aqui, mas que são filmes com uma pegada muito brasileira, com uma estética muito brasileira, enquanto Ainda Estou Aqui é um filme que ele já conversa com todo mundo, como trabalha o seu tema, como trabalha o foco em uma personagem específica nessa narrativa e na dor da sua personagem, como deixa claro que é baseado em fatos reais, se usando sobretudo de marcações temporais e de textos ao final do filme e tudo mais. Então é um filme que ele vai trazer consigo esses elementos mais universais. Não vou dizer que é um Oscar bait ou coisa do tipo, que é bem diferente, assim, bem distante do que os filmes americanos Oscar bait fazem, mas é um filme que justamente ele tem essa abordagem que não é propriamente só brasileira. Por mais que ele trate da ditadura, por mais que ele trate da ditadura brasileira, ele ainda assim ele faz isso sob um estilo, sob uma narrativa que é muito universal, que as pessoas conseguem se conectar com ele no mundo inteiro. Eu não acho isso necessariamente bom ou ruim, né? Mas é justamente essa abordagem que é muito comum do filme do Walter Salles e que faz muito sentido porque esse filme é tão cotado para o Oscar e deve conseguir indicações ao Oscar, né? Eu acho que é muito possível que ele tenha mais do que apenas indicação em filme internacional, porque aqui, sobretudo, a gente tem a figura da Fernanda Torres, que possivelmente vai ser considerada e com muita justiça, não só porque é uma grande atuação, mas porque o filme acaba virando ela, de alguma forma, né? E é o que eu mais gosto aqui em Ainda Estou Aqui, é justamente esse lance de começar com uma fotografia mais ensolarada, começar até com uma nostalgia, com um prenúncio de perigo, né? Então já está na ditadura militar há alguns anos, há 6 anos, né? O filme começa na década de 70, aqueles personagens já tentam articular alguma coisa, a gente já vê policiais e militares parando pessoas em blitz, agredindo essas pessoas, esse tipo de coisa, mas ainda assim a gente vive nesse contexto de uma família, quase uma família de comercial de margarina, assim, né? Então, uma mãe, um pai, 5 filhos na praia, no Rio de Janeiro, se divertindo, bebendo com os amigos, almoçando, tirando férias, esse tipo de coisa, e aos poucos ou repentinamente
apesar de alguns prenúncios, digamos, que o filme já sugeria, a gente tem esse choque muito grande. Esse choque que transforma, a partir de então, a Fernanda Torres na protagonista e no filme em si, basicamente. Porque no começo o Selton Mello ele tem até um pouco mais de espaço nesses primeiros minutos, já que esse vai ser o personagem que vai sumir, né? Esse personagem que vai ser preso pela ditadura militar, enquanto essa mulher ela vai ter uma busca incessante por saber onde está o marido, pela memória do marido, de alguma forma. Então o filme ele vai trabalhar com alguns elementos muito interessantes, sobretudo como ele usa as fotografias e as próprias filmagens, né? Essa ideia do registro mesmo, né? Na tentativa de registrar a realidade, de registrar o momento, de registrar a família quando estava completa, digamos assim, né? O tema da família aqui é muito presente. E o Walter Salles, ele domina bastante o que ele está falando aqui, né? O Walter Salles, todo mundo sabe que ele é um grande bilionário, né? Um cara muito, muito rico. Muita gente até questiona, muita gente até não vai gostar do filme justamente porque não gosta da figura do Walter Salles, que é um cara que tem muito dinheiro, mas que fala que investe no cinema brasileiro, mas não investe exatamente como deveria, esse tipo de coisa. E aqui ele vai estar falando justamente de um lugar da classe média alta, né? De um recorte de pessoas pegas pela ditadura, que é um deputado famoso, que é uma família com muitas ligações, que fica marcado pela história, além de tudo, pelo recorte, por ser uma família que já tinha algum tipo de visibilidade, né? Não é um filme que vai focar numa família desconhecida e falar sobre ela, sobre a perda, sobre o que a ditadura fez com ela. Não, já parte de um recorte dessa classe, né? Até tem algum tipo de desigualdade de classe, né? Então tem a relação com a empregada ali, a empregada da família, e aí em determinado momento acontece algo com a empregada que o filme não tá nem aí para a empregada, justamente porque o foco vai estar nessa família, e a partir de então o foco vai estar na personagem da Fernanda Torres, que é uma personagem muito interessante aqui, sobretudo como ela se coloca nesse lugar de sustentação, nesse lugar de guardar muito para ela, não só guardar no sentido de falar, que ela não fala, ela não comunica aquilo que ela sabe, aquilo que ela sente, mas sobretudo de tentar guardar os próprios sentimentos, né? E isso é muito forte na atuação dela. A Fernanda Torres, ela consegue sustentar justamente isso, que a gente que sabe tudo, então o Walter Salles coloca a gente num olhar de saber mais do que os filhos dela, por exemplo, a gente sabe, a gente percebe que ela está guardando aquelas emoções e ela consegue sustentar muito isso no rosto, tentar transparecer que está tudo bem, como ela diz na foto, né? Vamos todos sorrir, mas não está tudo bem. Então é um filme para ela, e o Walter Salles vai até mudar a encenação de alguma forma, vai mudar essa mise-en-scène a partir do sumiço do personagem do Selton Mello, justamente para focar na personagem. Então a gente vai ver ela muitas vezes no escuro, né? O filme que era muito ensolarado começa a ficar mais escuro. A gente vê ela muitas vezes sozinha no plano, né? Quase sempre sozinha no plano de alguma forma, às vezes em um plano mais aberto, que a gente vê um grande espaço em volta dela enquanto ela fica ali sozinha. Então o filme se transforma na personagem da Fernanda Torres, o tipo de coisa que o Oscar gosta bastante também para indicações em atuação, então até por isso eu acho que ela tem muitas chances. Mas apesar de tudo isso, apesar de eu ter gostado bastante do filme, um filme que vai fazer muita gente chorar, eu chorei um pouco também, tem momentos muito, muito fortes justamente por essa criação da empatia com a personagem acima de tudo, justamente por nós conhecermos a história do nosso país e tudo mais, então consegue se criar um potencial muito forte, dramático aqui na personagem. Eu já não gosto tanto de quando ele se estende. Acho que esse momento, principalmente porque o filme vai ter textos ao final que vai falar justamente aquilo que a gente já viu nos dois prólogos que o filme vai ter, né, que são duas espécies de prólogos, quando tem saltos temporais para duas sequências bem curtinhas, digamos assim, justamente porque tem textos finais que justamente reforça ou repete o que está no prólogo, mas principalmente porque esse filme parece que ele é muito construído para encerrar no momento específico, no momento que, mais uma vez, traz a câmera, justamente essa câmera que olha para trás de alguma forma, essa câmera como registro, essa câmera como lembrança, essa câmera como que não vai deixar aquela memória sumir, não vai esquecer aquilo. Então parece que ele tem um momento assim que seria emblemático para o filme fechar, que fecharia tudo muito bem, mas ele se estende para um prólogo, que é a primeira parte desse prólogo, até esse primeiro salto temporal, acho que até funciona em certa medida, né, como uma espécie de alívio, não vou entrar em muitos detalhes, obviamente, por mais que se trate de uma história real,
Mas a segunda parte, né, a cena final do filme, que é onde a maioria das pessoas vai chorar, ali eu já acho quase que um checklist de Oscar, né? Quase um checklist para aquele momento. Chore agora. O primeiro um pouco também, mas o segundo é principalmente chore agora, principalmente você que é brasileiro e que conhece essa atriz específica, né? É um momento ali que para mim não funciona, para mim é um momento extremamente apelativo, extremamente feito para você se emocionar a qualquer custo. E eu sou um cara que amo me emocionar, que amo melodrama, mas quando fica assim muito gritado, muito evidente essa manipulação meio barata do filme, que é o que ele faz ali ao final, pra mim já não funciona tão bem. Mas de forma geral, eu acho Ainda Estou Aqui um ótimo filme, assim, um ótimo filme mesmo. Fazia tempo que eu não via filmes do Walter Salles, fazia tempo que eu acho que ele não fazia filme também. E é isso, né? Você goste ou não da figura do Walter Salles, eu acho ele um diretor muito bom, muito competente acima de tudo, né? Essa é uma palavra que define muito esse filme. Ele é um filme muito competente, ele consegue emocionar, ele consegue criar aquele universo, consegue criar aquele Rio de Janeiro específico daquele tempo, consegue criar aquele tempo específico, né? Então é um filme que ele é um pouco amarrado de alguma forma em uma fórmula mesmo, mas ainda assim ele é muito competente dentro dessa fórmula. Ele é muito competente dentro desse filme mais universal, digamos assim. Não é meu filme brasileiro favorito do ano, acho que tem alguns outros filmes brasileiros que eu gosto mais esse ano, mas certamente é a escolha certa do Brasil para concorrer a uma premiação americana como o Oscar, que justamente busca esse cinema mais universal. Acho que esse filme vai agradar muito nos Estados Unidos, acho que já está agradando muito o público lá nos Estados Unidos, os votantes e tudo mais, então acho que é um filme que tem grandes chances aí de conseguir indicações para o Oscar. Quem sabe, né? A gente nunca sabe como que muda esse hype do Oscar, talvez até ganhar em alguma categoria. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Continuando aqui a cobertura da Mostra de São Paulo, para você que está acompanhando, tá rolando lá no Instagram também, eu tô fazendo tanto pelo meu pessoal, quanto Reels, né, vídeos mais curtos de todos os filmes que eu assisto lá para o Instagram do 16mm, me acompanhe por lá também, e nas redes sociais que eu deixo todas aqui no primeiro comentário fixado. Estou produzindo coisa da Mostra de São Paulo para todas elas. Por hoje é isso e corta.